seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou a Edmeia Lima e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o renascimento. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito que por gentileza se inscreva, deixe seu like e compartilhe este e os outros vídeos do canal, ok? Então vamos lá. No vídeo anterior eu disse que um dos fatores que influenciou na Reforma Protestante foi o Renascimento. Então hoje a gente vai ver muito superficialmente o que foi o Renascimento e qual a influência que ele teve na vida espiritual da Idade Moderna, tá ok? Então eu tirei aqui uma explicação do site todamateria.com.br, escrito pela professora de História Juliana Bezerra. Aqui diz o seguinte: o Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político surgido na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Inspirado nos valores da antiguidade clássica, ou seja, aquele período que veio antes da Idade Média, né? E gerado pelas modificações econômicas, o Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Vamos ver aqui as origens do Renascimento. O termo Renascimento foi criado no século XVI para descrever o movimento artístico que surgiu um século antes. Posteriormente, acabou designando as mudanças econômicas e políticas do período também, e é muito contestado hoje em dia. Afinal, as cidades nunca desapareceram totalmente e os povos não deixaram de comercializar entre si, nem de usar moeda. Houve sim uma diminuição dessas atividades durante a Idade Média. Observamos, porém, que na Península Itálica, várias cidades como Veneza, Gênova, Florença, Roma, dentre outras, se beneficiaram do comércio com o Oriente. Essas regiões se enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no mar Mediterrâneo, dando origem a uma rica burguesia mercantil. A fim de se afirmarem socialmente, estes comerciantes patrocinavam artistas e escritores que inauguraram uma nova forma de fazer arte. A igreja e nobreza também foram mecenas de artistas como Michelangelo, Domenico, Ghirlandaio, Pietro della Francesca, entre outros. Nós chegamos agora na parte que mais nos interessa, a cultura renascentista. Destacamos 5 características marcantes da cultura renascentista e eu vou fazer uma comparação com a cultura medieval, tá ok? Então, a primeira característica é o racionalismo. O que significa isso? A razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Ou seja, não existe no Renascimento lugar para a fé. Aquilo que não pode ser explicado pela razão ou pela ciência não é aceito, como por exemplo os milagres de Jesus Cristo citados na Bíblia, né? Outra característica, cientificismo. Para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. É a mesma situação. Aquilo que não pode ser experimentado não é acolhido como verdade, tá certo? Então, como para a igreja os valores espirituais da fé, né, estão em primeiro lugar, aqui na cultura renascentista é o contrário. Outra característica, o individualismo. O ser humano buscava afirmar a sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. É exatamente o contrário daquilo que o Evangelho prega, não é?
que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Aquilo que é bom para a gente tem que ser bom para o próximo também, né? O espírito da coletividade, do bem comum, eram muito fortes na Idade Medieval por causa dos valores cristãos. Quando chegou aqui no Renascimento, ao invés de ter valor o coletivo, passou a se valorizar o individual. Outra característica também, antropocentrismo. Antropo significa o homem, colocando o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. Então aqui realmente desabou de vez, né? Porque a cultura medieval, que é inspirada nos evangelhos de Jesus Cristo, ela nos prega que Deus está no centro de tudo, Deus está acima de tudo, né? Nós devemos, inclusive o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. No Renascimento foi colocado o homem no centro e Deus ficou em segundo plano. E a última característica aqui é o classicismo. Os artistas buscam sua inspiração na antiguidade clássica greco-romana para fazer as suas obras. Vocês que assistiram aos outros vídeos devem se lembrar que a cultura no período da Idade Média era uma cultura cristã, era uma cultura religiosa. A pintura, a escultura eram todas baseadas em temas religiosos. E o classicismo, ele buscou referências na cultura pagã que existia no período da antiguidade. Para concluir aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre a questão do humanismo renascentista. O humanismo foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana, que surgiu nas cidades da Península Itálica em meados do século XIV. O homem, a obra mais perfeita do Criador, era capaz de compreender, modificar e até dominar a natureza. Por isso, os humanistas buscavam interpretar o cristianismo, utilizando escritos de autores da antiguidade como Platão. A religião não perdeu importância, mas foi questionada, e daí surgiram novas correntes cristãs como o protestantismo. O estudo dos textos antigos, igualmente, despertou o gosto pela pesquisa histórica e pelo conhecimento das línguas clássicas como o latim e o grego. Desta forma, o humanismo se tornou referência para muitos pensadores nos séculos seguintes, como os filósofos iluministas do século XVII. Então, a partir daqui, nós percebemos claramente como que o pensamento humano se modificou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, na Idade Média, nós vemos todo o esforço que a Igreja Católica fez para educar os bárbaros, para evangelizar os bárbaros, para tornar aquela cultura que era pagã numa cultura cristã, com os valores cristãos. E quais são os valores cristãos? Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar, né? E o senso da coletividade e o amor ao próximo também, né? Então, a cultura cristã, o pensamento cristão, os valores cristãos foram ensinados e foram vividos na sua plenitude na Idade Média. Já no finalzinho da Idade Média, nós já vemos alguns pensadores que começaram a contestar os valores cristãos, a Igreja Católica, é claro, nós vimos que muitos tinham razão realmente. Alguns líderes católicos estavam vivendo situações de pecado, né? Então, isso gerou uma série de questionamentos, uma série de revoltas, né? E em alguns casos, como no caso de Lutero, por exemplo, nós tivemos o ódio pela igreja, o ódio pelo Papa, e isso acabou influenciando os pensadores
da Idade Moderna. Então, tudo aquilo que foi construído na Idade Média, na Alta Idade Média, principalmente, no final da Idade Média, foi sendo substituído, ou seja, foi sendo desconstruído. Então, nós vamos continuar o nosso estudo ainda sobre a Reforma Protestante e a gente vai ver com mais clareza esses fatos acontecendo. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande abraço para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.